Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Mas do Caio Jorge aí, meus amigos, o Samuca trouxe a informação ontem que no momento que eu ouvi, eu falei, meu Deus, de que o Caio Jorge, além da questão do trauma no pé, né, no dedo e tudo mais, que estavam falando que tirou ele dos últimos jogos, ele estava também com um quadro de dores no pubis, né? E pubalgia, né, quando ela se torna uma lesão crônica, é uma das lesões mais difíceis de ser tratadas por atleta profissional. E aí eu fiquei pensando, gente, realmente valeu a pena, né, esse esforço de você colocar o seu principal atacante, o cara que estava cotado para a Copa do Mundo e tudo mais. Vai lá filho, eu preciso muito de você para ganhar o Campeonato Mineiro, eu preciso muito de você para ganhar do Pouso Alegre em casa, depois de já ter vencido o primeiro jogo fora. Que loucura foi essa, Caio Fábio, de simplesmente colocar o Caio Jorge, e a gente sabe que não foi só ele, né, mas do Caio Jorge agora a gente tem uma informação apurada sobre esse problema no pubis aí, e um jogador que a gente, no momento mais crítico da temporada, que é esse início de Brasileiro, zona de rebaixamento, a gente não tá podendo contar com ele. Valeu a pena para ganhar o Mineiro? De forma alguma, não foi só uma loucura, mas foi uma irresponsabilidade, né? Até porque quem estava aqui na comissão técnica, na preparação física, sabe muito bem da gravidade de dores no pubis, o tanto que isso pode ter uma evolução ao ponto até de encurtar a carreira do atleta, né? A gente teve há alguns anos um caso muito claro de um ídolo do futebol brasileiro, que é o Kaká, tendo que encurtar a carreira por conta de problemas do pubis, por conta de um tratamento que não foi feito da maneira devida, né? Recentemente, olhando para o futebol europeu, me lembro até que o Lamine Yamal sofreu demais, com pubalgia no início da temporada europeia, não rendendo o mesmo nível, ficando pelo menos 2 meses claramente jogando no sacrifício. Hoje está claramente recuperado, mas é algo que se tem que tomar cuidado, e a partir do momento que existem dores, né, não precisa evoluir para um quadro de pubalgia para algo pior. Poderia muito bem o Caio ter que ser submetido a um processo cirúrgico, porque às vezes para resolver de vez é só com um processo cirúrgico. Então pensa no risco que a gente correu, né? O Caio Jorge poderia muito bem agora tá aí num momento de recuperação, ficando meses e meses fora dessa temporada do Cruzeiro, jogando um planejamento pelo ralo, e até mesmo o esforço que o Cruzeiro fez para que esse jogador permanecesse também pelo ralo. Que bom que aparentemente as coisas foram contornadas. Aí também tem, claro, uma questão de preparo físico do Caio Jorge, que é um cara que cada vez mais tem se cuidado, mas eu também fiquei muito incomodado com essa informação, e acaba que não surpreende, porque a gente tem visto tanto que esse Cruzeiro foi mal preparado fisicamente, e o próprio Caio Jorge, dentro dos primeiros jogos da temporada, por mais que com bons números de gols, não estava rendendo em alto nível. A gente percebia um Caio que em alguns momentos tinha que ser sacado, um Caio que não estava conseguindo dar aqueles arranques como conseguiu no ano passado, e aí muito por conta de uma parte física que não foi bem cuidada. Que bom que ele agora está se recuperando, na semana que vem deve ficar disponível. Mas eu tenho certeza que pelo menos agora a comissão técnica do Arthur Jorge vai trabalhar de uma maneira bem diferente, muito mais responsável do que a anterior com os seus atletas. A lei da semeadura, né? Ela é implacável. Você vai colher aquilo que você plantou. E nós estamos colhendo aquilo que foi plantado pela comissão técnica do Tite, e com permissão da diretoria do Cruzeiro, que não interrompeu esse trabalho num momento em que ficou muito claro que a equipe vinha caindo em todos os aspectos possíveis e imagináveis do futebol. Já foi, né? Não dá para voltar atrás, mas as consequências estão aí. É grave demais a possibilidade de você perder quem talvez seja o seu principal atleta, porque é o mais decisivo. Claro que o Matheus Pereira tem um grande impacto, o Gerson foi uma contratação gigante, mas em números objetivos, Caio Jorge foi o principal jogador da temporada 2025 do Cruzeiro, e nós corremos o risco muito grande de perdê-lo por um tempo significativo da temporada 26, por conta de priorizar o Campeonato Mineiro. E nós podemos falar aqui com todas as letras, né, Caramujo? Porque
o interino do Cruzeiro, funcionário do clube, né, Wesley Carvalho, falou diretamente, com todas as letras, na sua entrevista coletiva, que o Cruzeiro optou por priorizar o Campeonato Mineiro no início da temporada, e ele ainda falou de uma forma como se isso fosse uma coisa positiva, correta, pelo lado do clube. Então, eu espero do fundo do meu coração que as lições tenham sido aprendidas pelo Pedro Lourenço, pelo Pedro Júnior. São coisas que comprometem extremamente a sua temporada. Quando você faz um planejamento mal feito, você compromete a sua temporada de todas as formas. Hoje nós estamos aí na lanterna do Campeonato Brasileiro, estamos com um time fisicamente em frangalhos e corremos um risco muito grande de perder um atleta como o Caio Jorge por uma questão de simplesmente não retirar o jogador no momento que ele estava alegando ali as dores. É muito grave, é muito sério. Eu realmente não esperava algo assim da comissão técnica do Tite, porque acho que são profissionais assim de muita competência, já mostraram isso várias vezes ao longo da carreira, de muita experiência, e eu te confesso que eu fiquei assustada. Uma coisa é o trabalho não dar certo, paciência, a gente ouviu, né, reclamações em relação à equipe do Santos, mas uma coisa é ser um time que não é tão intenso e tudo mais. Agora, chegar nesse nível aí para priorizar uma competição em que o Cruzeiro deveria chegar à final gerindo o seu elenco, normalmente, assim, era obrigação do Cruzeiro estar à final, mesclando o time e priorizando o Brasileirão. É um atestado de incompetência de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu fico, assim, embasbacada com o que aconteceu no Cruzeiro e não tenho dúvidas que não vai acontecer de novo. A gente sabe como, principalmente, os portugueses trabalham aqui no futebol brasileiro. Eu só lamento que ele não vai ter muito tempo para recuperar essa turma, porque no ano passado a gente também viveu uma terra arrasada física, mas o treinador que chegou teve 40 dias para trabalhar. O Arthur Jorge e a sua comissão vão ter só 10 dias. Então, eu sei que não vão fazer milagre em 10 dias, mas que façam o que for possível para que a gente tenha um respiro, né? Consiga enxergar um time mais coeso, mais intenso em campo, até porque, para a forma dele propor o jogo, tanto atacando quanto defendendo, o Cruzeiro vai precisar ser intenso, parecido com o que nós vimos na temporada passada. E aí tô mandando energias muito positivas para que a gente consiga driblar esses problemas e esses erros crassos dos 3 primeiros meses do ano. Boa. Inclusive achei legal que você falou a questão do Caio Jorge alegando. E hoje a gente tem no departamento médico de fisiologia muito acesso à informação, né? A parte científica. Então essas dores do atleta, certamente elas conseguem ser identificadas Sim. e até comprovadas ali por exames. E mesmo assim, né? Foi na base do vamos lá, amigão. Precisamos de você. O Genta, inclusive, trouxe o caso de um jogador aqui, da época que ele trabalhava no Cruzeiro, o Pablo. Lateral direito? Isso, o Pablo lateral, que não tinha condição de jogo. Aí o técnico do Cruzeiro na época, que era o Cuca, falou, não, eu preciso de você nesse jogo. E o Gilberto, lateral, falou, não vai, você é um jogador limitado e precisa da sua parte física. E o Pablo, não, o treinador precisa de mim. O Pablo foi um desastre, o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores por Once Caldas. E depois o Pablo, assim, perdeu, né? Não conseguiu ter uma sequência no futebol ali em clubes de primeiro nível. Então, assim, esse tipo de coisa, gente, pode afetar muito mais do que parece, tá? Esse negócio de vai lá, conta comigo. Depois, amigão, o treinador vai embora, e se você não conseguir mais jogar o resto da sua carreira, a culpa foi do treinador, a culpa foi sua que aceitou. E a gente também, tá em 2026, né, Caramujo? Eu espero ter questões, decisões pautadas em aspectos técnicos, científicos por parte da comissão técnica de um clube como o Cruzeiro, que investe o que o Cruzeiro investe, que tem a estrutura que o Cruzeiro tem, que o Wesley Carvalho minimizou, né, a estrutura do Cruzeiro. 15 dos 20 clubes têm ótimas estruturas. Não. Ali onde o Samuca tá, Toca da Raposa 2, é uma das melhores estruturas do continente, tá? Da América do Sul. É impressionante o que foi feito ali com a reforma. O Cruzeiro investe nisso, tem um dos elencos mais caros do futebol brasileiro. O mínimo que eu espero é uma comissão técnica que seja competente e pautada em aspectos técnicos, científicos para tomar decisão. Essa coisa de vai lá, meu filho, pelo amor de Deus. Eu acho que a motivação tem o seu momento ali na pré-eleição, mas o futebol hoje vai muito além disso. E se não for, não vai ganhar nada. Se for nessa coisa de vai lá, queridão, vai vendo onde você vai chegar. Inclusive, o momento Samuca TV Ciência. Fala, Samuca.
Não, você estava falando aí sobre esse caso do Pablo, eu me recordo muito porque eu estava lá no jogo em Teófilo Otoni, que o Cruzeiro levou força máxima lá para o Campeonato Mineiro, eu acho que era semifinal, e sapecou 8-1, o Montijo fez um golaço lá, acho que o Pablo sentiu lá, aí o Cruzeiro vai para Manizales na Colômbia, vence o Once Caldas, depois tem o jogo da volta com o América de Teófilo Otoni, acho que sapeca 5-1, não me lembro, e aí tem a partida de volta, né, lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Então me recordo muito dessa questão aí. Sobre o Caio Jorge, inclusive, ele vinha, né, convivendo com isso, e quando ele deu entrevista ali, e a gente tinha trazido a informação também, o Caio não está 100%, não está 100%, é que ele vinha jogando com incômodo, tratando, o Caio acompanhou muito aí a questão do Yamal, né, ele também não precisou ficar assim, um mês afastado, ele foi jogando e tratando, não conseguia desempenhar o que ele pode, mas conseguiu se recuperar, e acho que é o que vai acontecer aqui com o Caio Jorge. Inclusive, ele não teve esse período de folga, está hoje aqui na Toca da Raposa 2, fazendo aí treinos físicos, para que nesta retomada dos trabalhos aí ele possa estar à disposição do Arthur Jorge. A expectativa de todo mundo é que o Caio estará em campo contra o Vitória na estreia do comandante português na quarta-feira, dia 1º de abril, no Mineirão, Caramujo. Boa, é isso. Então vamos seguir nesse aí, né? Joga, treina, recupera, para poder contar com o Caio Jorge, porque aquele Caio Jorge besuntado no talento que ele estava ano passado, imparável, a gente não viu esse ano, e essa questão física justifique. Momento Samuca TV Ciência, porque o Eli perguntou, o que é isso, pubis? O pubis é um dos 3 ossos que formam o osso do quadril, pelve, localizado na parte inferior e anterior da bacia, essencial para a estabilidade do tronco e movimentação. Serve de ponto de inserção para músculos adutores e abdominais, sendo comumente associado a dores como a pubalgia em atletas de futebol. Localização do pubis, parte frontal e inferior da bacia, logo acima da área genital. Entendeu? Então, momento ciência da Samuca TV, acho que agora todo mundo localizou o pubis em seu próprio corpinho. Anatomia TV. É isso. Ô Caramujo, uma informação importante aí, vocês estavam falando sobre o Kaique, né? Logo depois que não teve a ida para o Como lá da Itália, teve uma conversa com o Pedro Lourenço, do entorno do Kaique aí, falando sobre a renovação, mas aí parou nesse sentido. Eu conversei com uma pessoa agora e ela me disse que acha que não vai ter nenhuma dificuldade. O Kaique gosta muito aqui do Cruzeiro, né? O pai está sempre no Mineirão, o Fernando. Aliás, o Fernando está sempre assistindo. O problema é que os carros saem aqui, o vidro é muito escuro, né? Que isso. Mas aí, o que eu estava falando? Meio do Kaique. E aí o pai, o seu Fernando, inclusive, está sempre acompanhando aí a Samuca TV. O Kaique acho que não terá nenhum problema para renovar o contrato, mesmo indo para a seleção, se valorizando ainda mais, mas é um jogador que está aí no Cruzeiro há muito tempo, né? Cruzeirense mesmo, e não é qualquer coisinha aí que vai tirá-lo aqui da Toca da Raposa 2, Caramujo. Que bom, viu? Assim, eu só vou ficar tranquilo no dia que sair aquele anúncio, assim, né? Kaique renova o contrato. Concordo. Até 2043 e tudo mais. Mas, enfim. Com peças, assim, publicitárias bem feitas, Sim, né? Do Bigodinho, que a exatamente. turma da comunicação do Cruzeiro é espetacular para Sim. fazer isso aí. É isso que eu vou ficar tranquilo, mas tomara que aquela situação que o Cruzeiro aceitou a proposta do Como, depois voltou atrás, não é bem assim. Tomara que isso não tenha desgastado a relação, né? E que o jogador queira permanecer aqui no Cruzeiro. Não parece ter desgastado, né, Caramujo? Até porque o que a gente assiste é talvez o principal destaque desse momento caótico do Cruzeiro em campo é o Kaique, e ainda aparecendo para dar entrevista, para falar em momentos difíceis, foi o nosso craque Bulb Energia aqui de domingo, porque se tem algo de bom nesse time, normalmente passa pelos pés do Kaique. Não acredito que a relação tenha se desgastado, mas assim, é futebol, gente, é a profissão das pessoas. Então, renovação de contrato, um clube forte, ele precisa tratar disso com antecedência. Certos jogadores você não deixa chegar no último ano de contrato.
Ou você renova ou você vende. É por aí. Então, eu entendo que existem os sentimentos, existe a gratidão, existe o profissionalismo, mas no momento de sentar à mesa e negociar, essas coisas ficam aí, tirando o profissionalismo, né? Isso tem que ter, mas o sentimento e tudo fica de lado, fica do lado de fora da porta, e aí o Cruzeiro vai precisar ser competente do lado das pessoas que negociam pelo Cruzeiro para conseguir chegar em um acordo, e obviamente que o Kaique e o seu staff também estejam dentro de uma coerência, né, nos seus pedidos, e as coisas no futebol elas vão se revelando, né, é maravilhoso, assim, as verdades sempre vão aparecendo, mas eu tenho otimismo que se o Cruzeiro trabalhar direitinho, procurar aí o staff no momento correto, isso vai acontecer, mas me preocupa, eu te confesso que eu só vou ficar realmente tranquila no momento em que esse contrato for renovado e anunciado, e assim, se ele jogar, né, esses amistosos, a chance dele ter um bom desempenho, todo mundo estuda todo mundo, né, Caio Fábio, mas assim, é que você vê com a camisa da seleção brasileira, a seleção principal fazendo um grande jogo, querendo ou não, as atenções se voltam mais. Pois é, e o Kaique já deve jogar contra a França, né? Porque o Douglas Santos, que é outra opção para lateral esquerda, vai ter um dia a menos de treino. Ele ainda não chegou. Só isso? Só vai ter o Olise pela frente, né? Que loucura. E aí é um ponto muito importante, porque se o Kaique... Bagre. Se o Kaique for bem contra a França, contra o Olise, que é um dos principais pontas do todo. futebol mundial... Exato. É um cara que eu não tenho a menor dúvida de que vai dar um passo importante já para disputar a própria Copa do Mundo de 2026 e vai se valorizar mais, por óbvio, atraindo o interesse de mais clubes. Então é um outro ponto de atenção que o Cruzeiro tem que ter. É muito legal ver o Kaique dentro desse ciclo de Copa, por mais que uma reta final, e por mais também que por conta da lesão do Alexandre, mas tá aí, deve ter minutos, e pode até jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Cruzeiro, que seria muito legal, mas melhor do que isso é o Kaique permanecer por mais tempo. A gente sabe que dificilmente, pela qualidade dele, ele vai permanecer por muito tempo por aqui, mas o mínimo que tem que acontecer é esse cara sair muito bem valorizado, de acordo com o tamanho dele, como foi, por exemplo, o Wesley, né? O Wesley sai do Flamengo muito bem valorizado quando foi para Roma. Eu acho que o Kaique tem até potencial para mais, desde que o departamento de futebol do Cruzeiro venha a tratar ele da maneira devida. Já é o melhor lateral esquerdo do país e, gente, dependendo do que acontecer nesse amistoso contra a França, eu acho que o Kaique tem tudo aí para entrar na mira de grandes clubes do futebol mundial. Cavar aquela vaguinha aos 45 do segundo tempo na Copa não seria nada inédito, né? Acontece, sim. Quem sabe? Acontece muito. Às vezes acontece pro bem, às vezes pro mal, né? Mas pois é. Um Kleberson, um Kaká, por exemplo, lá em 2002. Diga, Samuca. Não, eu ia perguntar pro Caim aí, além do Olise, que é bagre, tem mais quem lá que pode entrar no setor dele lá? Duê? Duê, o Cherki, né? Cherki. Nossa, tem o Cherki. Duê, fraco. O Barcolá joga mais pela esquerda, mas pode jogar bagre máximo. Grife pura. Comum da bola. Tem muita gente boa, né? O bicho mais impressionante. Não, se o Kaique marcar o Olise aí, ele pode ir pro Bayern, né? Quem que é lá? É o Alphonso Davies. City improvisado, Leimer, né? O Davies nem tá jogando, né, velho? Ele tinha machucado, mas voltou recentemente. Mas tem uma lacuna lá o Bayern. Gente, renova esse contrato, 50 milhões de euros, aí conversamos. Mas a convocação da França foi uma coisa, né? Você comparar, assim... Eu torço muito pra seleção brasileira, já falei, eu sei que tem gente que não torce, mas eu fico triste, velho, porque infelizmente a gente parou no tempo. Temos bons jogadores, mas assim, é só um milagre mesmo pro Hexa. E uma coisa que aumenta o desafio do Kaique é que ele deve entrar em um sistema defensivo que não é o titular, né? Porque o Alisson não foi, o Gabriel Magalhães não foi. Eu vi que hoje pela manhã o Marquinhos acabou sendo preservado, pode ser que não comece também. Não, mas a fase também é uma coisa, né? Todo mundo sente algum desconforto, ninguém tá bem. O Gabriel Magalhães, gente, meu filho, firma o toco. Precisamos de você. Aí é reta final de temporada europeia, né? Pesa bastante. Meio extenuados nesse momento. Se o Gabriel Magalhães não jogar a Copa, infelizmente...
Infelizmente o quê? Não tem o que fazer. Olha o Fabrício Bruno aí, ó. Com todo respeito ao Fabruno, mas... Fabrício Bruno, essa queda de desempenho dele foi assustadora, viu, gente? Cruzeiro pega o Goiás e sob nova direção, hein, Pansieri? Um abraço, o homem tá na área, o Mister está aí na Toca da Raposa. Boa tarde, Pansi. Boa tarde pra você, Tiagão. Um abraço pra quem nos acompanha. Todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes, confirmando 12h35. Tá na área sim, Tiago. O Arthur Jorge já aqui na Toca da Raposa, já fazendo todo o planejamento dos trabalhos com os atletas. Esse trabalho que está previsto para amanhã, né, vai ser o primeiro contato dele com os jogadores de fato, né, fazendo ali aquele treino em campo, treinando o grupo para esse duelo contra o Vitória da Bahia, dia 1º de abril, às 8h da noite, jogo no Mineirão. E o Cruzeiro, Tiago, internamente o Cruzeiro tem a ideia aqui na Toca da Raposa que o Arthur Jorge vai ter um tempo bom, né, para conhecer esse time, ver potencialidades, ver as dificuldades. E também foi identificado, Thiago, isso aí é algo que a gente já vem trazendo, né? Nath, Alê, os nossos comentaristas, você também, sempre nos jogos ali, no pós-jogo, às vezes ancorando também na zona mista, a parte mental, muito além da parte tática, muito além de um jogo mais rápido, né? Que o jogo do Cruzeiro tá um pouco devagar, a parte física também não tá lá essas coisas, mas cuidar do mental, utilizar essa forma de trabalho do Arthur Jorge, que também tem essa característica, como trunfo, né? Para que o Cruzeiro volte a vencer, para que o Cruzeiro tenha um caminho pavimentado de resultados positivos. Isso já foi identificado, o Arthur Jorge já está sabendo e vai atacar nesse assunto também. Vamos colocar assim, voltar com a moral, né? Voltar com essa confiança dos atletas já foi algo mapeado aqui na Toca da Raposa, Tiagão. O Ale Oliveira passa nesse momento muito mais por um trabalho psicológico, mental, como explicou o Pansieri, ou já é hora também de colocar a mão na massa, fazer alguns táticos e técnicos no Cruzeiro? Aliás, eu acho que ofensivamente passa muito pelo Caio Jorge. Ô Pansieri, aproveita, você tá na Toca, daqui a pouco você me conta, porque o KJ disse que não era lesão, que não tinha nada, lá vai o quê? Uns 15 dias já, 20 que ele tá sumido, cadê o KJ? Mas Ale, primeiro, sobre essa chegada do Arthur Jorge, é mais no psicológico ou o lanterna do campeonato demanda muito trabalho em campo também, Ale? Eu acho que é um conjunto, né? O psicológico, claro que tem influência, isso que o Pansi falou com relação à confiança, que não existe, não tem como também, com essa campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro, né? Mas também tem muito da parte física, porque a gente já falou muito a respeito da importância que foi dada para o Campeonato Mineiro, e não é uma crítica, é uma constatação. Acho realmente que era relevante para o Cruzeiro essa conquista, né? Então isso cobrou um preço muito alto dos jogadores. Tem a parte técnica, né? Porque a gente já falou também algumas vezes que poucos jogadores repetem o nível de desempenho, de atuações de 2025. Tem os encaixes também que precisam ser feitos, testados, né? Porque tem jogador que funciona melhor em determinada posição, em determinado companheiro, né? Então, acho que são vários aspectos que devem ser considerados. Acho que uma cobrança mais forte, a gente já falou também sobre isso. Acho que às vezes os jogadores ficam muito à vontade. Isso desde a época do Tite, mas passando por quem manda no clube também, muita mamata, muita moleza. Os 2 dias de folga também, eu acho que não tinha necessidade. O time é o último colocado, pior defesa, não ganhou de ninguém. Tá numa desgraça danada, 2 dias de folga. Mas já comprou passagem. O problema é seu, meu amigo. Aí o problema é seu. Eu acho que 2 dias de folga para uma campanha dessa é muita coisa. Um time que tá mal, física, técnica e tudo que você tiver de mente aí. Então, acho que um pulso mais firme, não só da nova comissão técnica, mas também da diretoria, pegar mais pesado com os caras, porque tá muita moleza, esses meninos da América do Sul aí, que estão na nhaca desgraçada, precisam ser cobrados dentro e fora do campo para ter um comportamento profissional. Muita gente não entendeu essa folga, né? Não é de casa e lanterna do campeonato. Normalmente essa folga é combinada bem antes, né? E eu acho que deve ter sido esse o argumento de defesa dos jogadores. Não, porque faz sentido, né? Teve algum sentido se eles corresponderem dentro de campo. Não tá jogando, não tá correspondendo. Meu amigo, tem que treinar, não tem que... Sinto muito, a folga foi combinada, mas foi retirada.
porque é muita moleza, essa da folga é só uma das molezas que os jogadores do Cruzeiro vêm tendo e que vem refletindo em campo, viu, Tiagão? Nath Fiuza, a turma tem que também ser cobrada. Aquela imagem do Pedro Lourenço, poxa vida, Pedrinho faz tudo pelos caras, tudo pelo Cruzeiro, e aquela imagem foi muito emblemática, né? Ali ao final do jogo, mostrando, né, ali a torcida, as lágrimas e dizendo, vocês não estão ouvindo, cara? A torcida tá dizendo aí, time pipoqueiro, tem que ter raça pra jogar no Cruzeiro. E esse Lesco, eu acho, tô com o Ale, viu? Eu acho que é hora de alguém dar um murro na mesa ali e acordar essa turma. O Campeonato Mineiro foi legal, foi importante, mas já ficou pra trás. Situação do Cruzeiro no Brasileiro é dramática. Vem aí Copa do Brasil e já Libertadores também, num grupo duro, viu, Nath? E a temporada do Cruzeiro já está muito comprometida, né? A gente até comentava ontem, como que vai focar nas Copas, agora sendo o último colocado no Brasileirão, a expectativa que foi gerada em cima desse retorno do Cruzeiro a Libertadores e agora o time prestes a estrear com esse desempenho tão ruim. O Arthur Jorge vai encontrar um time totalmente desfigurado, tem que melhorar o Cruzeiro em todos os aspectos, físico, o aspecto tático dentro do campo, o time tem muita dificuldade para criar boas jogadas, para se defender. O aspecto emocional, sim, porque a falta dos resultados gera também desconfiança dentro do campo, o jogador fica mais inseguro para executar ali as suas funções, mas também me causou estranheza essa folga de 2 dias. Eu acho que assim, a gente tem as coisas boas quando a gente está fazendo por merecer, né? Estava combinado antes, mas meus amigos, vocês não ganharam nenhum no Campeonato Brasileiro em 8 jogos, então infelizmente agora a punição é perder a folga para treinar. E um dia, às vezes fala assim, mas é um dia a mais, um dia a menos, mas num trabalho novo como é o do Arthur Jorge, faz diferença, né? Mas não adianta a gente ficar aqui também lamentando isso, porque a folga tá dada, os jogadores só voltam amanhã, tentar aproveitar, otimizar ao máximo o trabalho, esse tempo aí com o Arthur Jorge, que eu acho que vai tentar recuperar no Cruzeiro um futebol mais simples, mais objetivo, mas acho sim que tá na hora de todo mundo dar uma resposta, sabe? Poxa, peraí, menos conversinha, menos oba-oba e mais trabalho dentro do campo, é isso que traz a torcida pro lado. As lágrimas do Pedrinho, como você falava, muito emblemáticas, porque é um cara que ele não trata o Cruzeiro só como um produto, né? O Cruzeiro é parte importantíssima da vida dele, talvez seja o que ele mais se dedica hoje em dia. Ele tem feito a parte dele com investimento, com estrutura, né? Melhorando a Toca da Raposa para os atletas, é só voo fretado, investindo em treinadores. Poxa, você acha que o Tite foi barato? Você acha que o Arthur Jorge agora é barato? Não, muito pelo contrário. Agora, técnico não faz milagres, precisa também da resposta do elenco. É isso, tá na hora, né, Cruzeiro? Acorda, Cruzeiro, acorda! Ô, Pansieri, cadê o Caio Jorge? O que é que o Caio Jorge tem de fato, desde o clássico, que o garoto sumiu, Pansi? Exatamente, essa é a pergunta que todo torcedor do Cruzeiro faz. Inclusive, Thiago, quando não tem uma resposta, né, o torcedor fica preocupado, né, porque ele tinha esse problema no pé direito. Mas será que tem alguma questão relacionada à proposta? Ele tá deixando o Cruzeiro porque tá indo pro Flamengo? Porque tem outro time querendo o Caio Jorge? Nada disso, gente, isso aí é conversa fiada, isso aí não é, né, isso aí não tá acontecendo, isso aí é conversa de rede social, né, o que acontece é que o Caio Jorge tá atuando com incômodo no pubis desde o início do ano e ele vai fazendo tratamento constante para conseguir jogar. Essa é uma realidade. O Cruzeiro confirma que o Caio Jorge segue uma rotina de cuidados do pubis durante a temporada, então ele vem cuidando do pubis durante a temporada, mas o que vetou o artilheiro, né? O que vetou o Caio Jorge nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, foi o trauma no dedo do pé direito. Inclusive, ficou de fora também da partida passada do Cruzeiro. Não esteve em campo nesse 0-0 com o Santos. A expectativa é que o Caio Jorge treine amanhã aqui na Toca da Raposa, vinha fazendo um trabalho físico, mas é isso, Thiago, aproveitou também por conta desse problema no pé direito para cuidar do pubis, que vinha sendo um problema. Ele já tinha relatado ali na zona mista do Mineirão, né, que não estava 100% fisicamente, que não estava no melhor do condicionamento dele se comparado com o ano passado. Então, além do problema no pé direito que ele teve ali no clássico com o Atlético, por isso não jogou mais, ele seguiu também uma rotina de tratamento do pubis para que possa atuar com mais conforto, com mais tranquilidade. Thiagão, pubis não é fácil, lesão no pubis não é fácil, tomara que não seja algo crônico
crônico, né, Ale? Que aí pode se arrastar, seja algo pontual que ele consiga voltar o quanto antes. Mas não tá parecendo, né? Porque, pelo que ele mesmo falou, né? Parecia uma coisa simples e que tá se arrastando aí agora com essa data FIFA. Se ele não voltar depois desse período, aí realmente... E eu não tenho essa informação, porque ninguém tem, né? Mas eu acho que é mais um caso de muitos jogos logo no início da temporada. Sobrecarregaram o garoto. Campeonato estadual, campeonato brasileiro, esse calendário que muita gente ainda está tentando entender, né? Porque começou a temporada logo no início do ano, o campeonato brasileiro ainda em janeiro, e você não pode poupar no campeonato brasileiro, mas também o campeonato estadual é muito importante, e nessa você vai esticando a corda até estourar, né? Caio Jorge, KJ, tem que voltar, Cruzeiro precisa muito de você.